Olá, comunidade do YouTube, aqui é Ian Romano do canal Dead Zone e finalmente o canal voltou depois de alguns meses, vários meses, tantos meses, 9 meses, enfim, não importa, passou um tempão e agora eu resolvi voltar a gravar e hoje eu vou falar do Mickey Mouse que completa 90 aninhos, 18 de novembro. Pois é, 90 anos, o cara nem com fio branco tá ainda, continua sendo tão popular quanto era, aliás até mais popular do que ele era quando foi criado, e a gente vai falar um pouco sobre ele, a história dele e curiosidades sobre ele, depois da nossa introzinha esperta. Solta a intro aí, editor. Mickey Mouse, talvez o personagem mais popular dessa nossa era contemporânea, junto com Darth Vader e o Super-Homem. Se você for pra porra da Polinésia ou qualquer outro lugar mais isolado que você conseguir pensar, chegar lá, virar pra um pescador, perguntar pra ele na língua que eles falam lá, que eu não sei qual que é, se ele conhece o Mickey Mouse. Se ele não conhecer, ele vai conhecer o Darth Vader ou o Super-Homem, porque não é possível. É a tríade da popularidade. E, claro, o Mickey fez parte da infância de muita gente, de todo mundo. Quem não conhece essas três bolinhas e esse que virou o símbolo da Disney? Foi criado em 1928 por Walt Disney e Ub Iwerks, creio que seja assim que pronuncia o nome desse cara. Provavelmente nem conhecia esse cara, tudo só fala do Walt Disney. Coitado desse sujeito aí. E os dois estavam chateados porque a empresa deles, a Disney, estava trabalhando para Universal Studios. Eles pegaram a ideia deles do Osvaldo Coelho Sortudo e não acreditaram os dois e começaram a lançar o desenho sem dar os devidos créditos, porque os dois Panguá não assinaram o desenho. Então eles resolveram entrar com outro personagem, o Mickey, e em 15 de maio de 1928 lançaram Plane Crazy em uma exibição teste que foi um fracasso porque ninguém queria distribuir o bendito desenho. Aliás, Plane Crazy foi lançado depois como o quarto ou quinto curta, agora com som. E o Mickey é um filho da puta assediador. Olha o assédio. Olha o assédio ali, ó. O que é isso? A menina até cometeu suicídio da pressão, olha. Filho da puta. Por que o aniversário do Mickey está comemorado em 18 de novembro se o primeiro desenho dele foi em 15 de maio? Não sei. Porque também a maioria das pessoas sempre acha que o primeiro desenho, inclusive eu sempre achei, foi Steamboat Willie, ou o Barco a Vapor. Mas Steamboat Willie foi lançado em 19 de setembro de 1928. Por que raios a Disney decidiu comemorar o aniversário do Mickey no dia 18 de novembro? Não sei, não encontrei informação. E sei lá, eles devem ter achado uma vaga qualquer no calendário da Disney lá e colocado lá. Um dos que é considerado motivo de Plane Crazy não ter sido tão chamativo assim foi o fato de que estava se popularizando na época o cinema falado / sonoro. E em 1926 já existiam desenhos falados, inclusive um chamado, que é considerado o primeiro, pelo menos o primeiro que sobreviveu até hoje, chamado My Kentucky Home, de 1926, produzido pelos irmãos Fleischer. Inclusive a gente pode acreditar eles como os inventores do karaokê, porque essa ideia da bolinha seguindo a fala enquanto você canta veio deles. E olha o desenho aí, ó. My Old Kentucky Home, olha que legal. Inclusive com uma piada racista no final, típico da época. Então, o Walt Disney resolveu produzir junto com aquele cara lá que eu não lembro o nome mais, o Steamboat Willie, que seria falado e seria considerado o primeiro falado pela maioria das pessoas, porque ninguém conhece esses outros falados antes, porque Steamboat Willie foi o que fez o grande sucesso de verdade, inclusive gerando mais de 50 produções do Mickey na década de 30 e o surgimento daqueles outros personagens que a gente já conhece, Pateta, o Donald. Outro desenho também foi lançado meio que junto com Steamboat Willie, que também às vezes é acreditado como o primeiro desenho sonoro, é Dinner Time. Claro, é aquele desenho educativo da época, né? A gente tem violência, gente bêbada, essa açougue bizarro aí, esse porco aí. Para e pensa, os animais nesse desenho têm vida, então esse porco aí praticamente foi assassinado. Bom, a técnica dessa sincronização de áudio é usando o fonofilme.
Olha a foto dele. Repara a mensagem subliminal, ó. O Goldfinch não parece as duas orelhas do Mickey, ó. Eles planejam tudo, ó. Você acha? Você acha que eles não planejam tudo? Não é curioso que o desenho que fez sucesso foi justo o da orelhinha? Mensagem subliminar. No Steamboat Willie a gente já tem também outros dois personagens que seriam marcantes na Disney. A Minnie, a namorada do Mickey, que até onde eu assisti esses desenhos antigos, o Mickey foi o primeiro a ter uma namoradinha. O outro era tudo solteiro. E o vilão padrão, o Bafo de Onça. E você já deve ter assistido Steamboat Willie. Eu assisti, porque tinha uma fita que tinha vários sucessos do Mickey e o primeiro desenho era exatamente esse. Eu nunca mais encontrei essa fita, mas eu lembro que eu fiquei mó curioso com começar com desenho preto e branco e tal. Mas eu quase não assisti, eu ia adiantar, mas fiquei curioso. Eu criancinha, né? Coisa preto e branco. Assisti e achei bem legal. E se uma criança da década de 90 achar um trem legal, lançado em 1928, é porque é bom mesmo. Bom, e a musiquinha que o Mickey assobia, que virou até início da logo de algumas produções da Disney, é uma música lançada em 1911, chamada Steamboat Bill, que inclusive inspirou o filme do Buster Keaton de 1928 também, chamado Steamboat Bill Jr. Então algumas pessoas falam que é meio que uma paródia do Mickey, mas eu não consegui ver se a produção tinha começado antes, qual começou antes, qual começou depois. Aí, claro, o Walt Disney sagitariano, o Ub Wilker lá, Ariana, é óbvio que ia dar treta nesse trem. O Ub falou que ele não estava sendo acreditado o suficiente. Claro, o negócio não era Wilkins Produção, era Disney Produções. E então, ele vazou da Walt Disney, mesmo com o início do sucesso do Mickey. E em 1930 já estava lá na MGM, que claro, contratou o cara, porque tinha sido um dos produtores do Mickey que estava estourando, para fazer um desenho chamado Flip the Frog. Deve ter sido um fracasso, porque vocês não conhecem, eu não conheço, ninguém aqui conhece. Mas foi pioneiro numa coisa, foi o primeiro desenho a cores e sonoro ao mesmo tempo. E eu acho que ele tinha um pouco de mágoa com o Walt Disney, olha só, esse personagem, cara do Mickey. Inclusive, essa foi a primeira vez que a gente viu um Mickey a cores. Com esses insucessos, ele acabaria voltando para a Disney e seria um dos pioneiros nessa mistura de filme com desenho no filme A Canção do Sul. Bom, sobre alguns dos primeiros desenhos do Mickey, a gente tem Alfred House, que foi o primeiro que o Mickey usou as luvinhas dele. Já parou pra pensar nisso? A gente tá sempre de luva. Cara. Aliás, essa foi a primeira vez que eu vi uma quebra de quarta parede na minha vida. Eu tinha quantos anos? 6, 7. A primeira vez que o Mickey falou foi no The Carnival Kids, de 1929, que foi o 9º curta. E quem dublou ele até 1946 foi o próprio Walt Disney, que não estava satisfeito com nenhuma das vozes que queriam colocar, deu um tapa nos caras e falou: eu dublo essa merda mesmo. E foi lá e dublou. E essa é a voz do Walt Disney. Bom, e aí em 1935 a gente tem o primeiro a cores, The Band Concert, que vocês já devem ter visto, é bem famoso também. Já meio que um teste para Branca de Neve, né, que ia ser lançado 2 anos depois, e a cores. Um dos motivos do Mickey ainda ter feito sucesso por tanto tempo, com certeza foi a extensa comercialização em torno do personagem. Mal lançou, em 1929 você já tinha caderno com a cara do Mickey, você já tinha relógio, você já tinha pulseira, você já tinha máscara de gás, tinha de tudo com a cara do Mickey. Qualquer coisa, se bobear devia ter arma, com 2 orelhinhos assim, e pronto. Bom, mais tarde o Oscar daria um Oscar pro Walt Disney pela criação do Mickey. E o próprio Mickey já participou do Oscar 2 vezes. Inclusive tem uma estrela do Mickey na calçada da fama, desde 1978. E o Mickey, o único Oscar que ele ganhou, o Mickey, né? Enfim, ele nem existe, mas enfim. O único Oscar foi pelo curta Me Dê Uma Pata. Pelo curta Me Dê Uma Pata de 1941, que na verdade quem protagoniza é o Pluto. E foi um dos desenhos que eu mais assisti na minha infância. E é engraçado pensar que é de 1941, porque eu assistia na época, eu não ia enxergar nunca que era de 1941. Você vê o quanto esses desenhos do Mickey são totalmente atemporais. Outra coisa também que popularizou o Mickey pra caramba foi em 1940, em Fantasia, naquele curta
fodástico, que ele é o bruxão lá que joga as águas nos trem, faz merda. Na verdade, ele é o aprendiz do bruxo, né? Ele é um bruxão de bosta, na verdade. Eu gostava de fantasia. Por mais que não tivesse fala, fosse 2 horas de música misturada com desenho, eu assistia. Então, minhas fitas. Todo mundo ama o Mickey, tinha todo mundo ama o Donald, todo mundo ama o Pateta, todo mundo ama tudo aqui. E eu jurava que era nessa aqui que tinha um Steamboat Willie, mas não era. Decepção. Na verdade, é uma outra que a capa é um monte de... tipo um solo de filme. Quem é mais velho vai lembrar. Mas enfim, um dos motivos de eu ter começado a colecionar fita foi porque eu tava atrás dessas 2 outras fitas aqui que eu tinha, só que tinha jogado fora. Eu tava louco atrás delas pra assistir esse desenho de novo. E eu rodei essa cidade de Belo Horizonte toda atrás dessas benditas fitas e encontrei elas numa banca do lado de um cursinho que eu passei 1 ano. E só depois que eu larguei o cursinho que eu fui perceber que tinha essas benditas fitas lá. E justamente a coleção tem 5 fitas. Lá tinha justamente as 2 que eu tinha quando era, por sorte, não tinha as outras. E inclusive o meu preferido, que é o Pato e o Gorila. Não tem o Mickey, você já deve ter visto o Pato e o Gorila, todo mundo viu o Pato e o Gorila. E uma dessas tem o que ganhou o Oscar, que aqui tá com o título 10 Fazer o Bem. E depois a gente teve o Mickey da forma que ele tá hoje, nesses curtas produzidos em 2013, que ele tá branquelo. E eu não assisti nenhum ainda, mas eu vi que tem um de Natal na Natal. Mas eu vi que tem um de Halloween na Netflix. Vamos abrir a Netflix aqui. Inclusive, aconteceu de novo no Natal do Mickey. Foi a primeira vez que a gente teve esse Mickey modelado em 3D, não mais desenhado. E que depois seria usado no A Casa do Mickey Mouse, aquele desenho bem mais infantil do canal Disney XD. E aí depois a gente tem o último Mickey, que é esse Mickey branquelo desses curtas produzidos. Em 2013. Aí, ó. Assistam aí na Netflix. Propaganda de graça pra Netflix. Uma história de terror, Halloween com Mickey Mouse. Já passou o Halloween, não tem mais graça, né? Ano que vem vocês assistem. Inclusive, a Disney produziu um curta genial, mas que só tem graça se você ver em 3D, que foi exibido antes do Frozen. E homenageia a história do Mickey. Curiosamente, homenageando a história do Mickey e antes do filme chamado Frozen. Vocês já ouviram aquela lenda de que o Walt Disney tinha sido congelado para não morrer da doença dele lá e quando descobrisse a cura, descongelariam ele e curariam ele? E aí, justo num curta, ó, antes de um filme chamado Frozen, é um curta sobre o Mickey, a história do Mickey, o Mickey antigo, e quem que tá na dublagem depois vai esse curta? O próprio Walt Disney. É a Disney brincando com essas teorias. Eu tô falando das conspirações, vocês não estão me escutando. Conspiração. Nada é uma coincidência. Bom, depois dessa viagem, Mickey tá aí, 90 anos de idade, tendo curta produzido, ainda sendo o garoto propaganda da Disney, ainda tendo desenhos produzidos voltados ao público infantil para poder continuar criando e ainda, claro, fazendo lei mudar nos Estados Unidos. Era pro Mickey ter virado domínio público em 1998, porque são, se não me engano, 70 anos para poder cair em domínio público nos Estados Unidos. Mas aí no ano que o Mickey ia mudar, eles mudaram e prorrogaram isso por mais 20 anos. A Lei Mickey Mouse, sério, ficou com esse nome. Lei Mickey Mouse. E agora já tá caindo, já tá saindo do domínio público de novo, já passou os 20 anos. Eu não fiquei sabendo nada do Mickey cair em domínio público. Alguém ficou sabendo? Ninguém tá comentando isso? Ninguém tá comentando isso? Estranho, não? O Mickey não vai cair em domínio público nunca. Nunca. Abram os olhos. Bom, para terminar então em alto astral, vamos ver agora as imagens saídas diretamente da Deep Web de Mickey Mouse. Temam Walt Disney.